Boa noite, bom dia ou boa tarde para quem vai assistir essa gravação, essa reunião em outro momento. Nós somos o grupo Sim, Espiritista e Mística, e nós estamos, por conta da pandemia, fazendo nossa reunião via Zoom, e por conta da pandemia temos a alegria de receber companheiros espíritas de outros lugares, outro estado, como o Rio de Janeiro. Hoje teremos nossa amiga, companheira Jane Silva, que é membro do CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que fica em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E vai nos falar sobre autocura. Então, eu vou fazer uma pequena prece para a gente iniciar os trabalhos, e depois eu passo a palavra para a Jane. Okay? Obrigado, Jane, por sua disponibilidade, por sua cooperação, por você estar nos ajudando na nossa missão de divulgar a doutrina espírita aqui nas terras americanas, aqui em Michigan, especialmente em Michigan. Então, vamos rogar ao Pai maior, Pai amado e misericordioso, toda a oportunidade de aprendizado, todo o agradecimento. Vamos agradecer também ao nosso irmão maior, Jesus, por todo o ensinamento, por todo o exemplo que ele nos deixou. E vamos tentar colocar em prática esses exemplos. Como ele mesmo nos disse um dia, amei servindo e servi compreendendo, para que as minhas palavras não fossem vãs. Então, agradecemos, Mestre Jesus, por toda a proteção, por toda a ajuda. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, os mentores, agradecemos a todos, nosso anjo protetor, nosso amigo espiritual. E com a oração que tu nos ensinaste, vamos dar por iniciada essa nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos deixei, Mestre, cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Viva Jesus! Obrigada. Agora, Jane Silva vai nos falar sobre autocura. Obrigada, Jane. Agora é com você. Boa noite. Agradeço imensamente o carinho da casa e é com muito carinho, muita dedicação que esse estudo foi feito. Um estudo que não é fácil da gente realizar, considerando ser Joana de Ângeles, esse espírito que traz dentro do movimento espírita esse ensinamento, considerando muitas vezes o olhar que nós temos em torno da proposta de saúde, do ponto de vista material. E aí, esse estudo ele vem sendo fixado dentro do livro Plenitude, em parceria também dentro dessa reflexão do livro da Luzia Matias Arruda, lá da Casa de Leon Denis, que é esse livro chamado Método de Autocura, um trabalho belíssimo que a Luzia já faz há alguns anos. E alguns anos atrás, em torno de mais ou menos uns 20 anos, a gente começou a fazer esse trabalho aqui na casa. E eu entendo o significado da proposta da Joana, como esse grande espírito que nos chama a uma reflexão mais em torno da psicologia, em torno do autodescobrimento, de uma forma mais direta. Então, nós vamos começar. Vou pedir ao nosso companheiro para passar o slide e já começando a fazer a reflexão sobre a questão da autocura. Eu sou bastante de imagem, eu gosto bastante de imagem, sabe? E o conceito de saúde, pela OMS, saúde é o estado dinâmico e completo do bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, e não a ausência de doenças. E muitas vezes, dentro do nosso olhar, ao não percebermos uma doença física,
a gente se acha saudável. Conforme a gente vai penetrando na proposta da autocura, a Joana vem trazer para a gente, no seu primeiro passo, né, a importância de se olhar essa grande potência da alma chamada pensamento. E quando ela vai falar em saúde, né, ela vai trazer para a gente conceitos bem interessantes do ponto de vista do pensamento, sobre o olhar da espiritualidade. E bem interessante para a gente refletir é que o que para uns é um corpo ausente de doença, a saúde, né? Para outros representa vigor, representa força, representa poder, para outros satisfação e prazer. A maioria das pessoas, quando procuram os espaços religiosos, né, ou procuram os espaços para essa reflexão da cura e da autocura, na grande maioria das vezes a gente percebe que a gente não quer ficar curada, a gente quer uma anestesia. E a gente vai entender por que essa complexidade, né? Porque essa busca da cura, ela é muito mais intensa, né? Precisa de um trabalho mais profundo. E a anestesia, ela é periférica. Às vezes a gente vai ao médico e quer só um anestésico para diminuir aquela dor, mas a gente não quer saber a causa daquela dor. O anestésico é para quê agora? Se o médico acertar na medicação, ele é quase que Deus no céu, né? É Deus no céu e o médico na terra. Porém, se o médico não acertar na medicação e aquela dor persistir, Jesus, bota o nome dele na caixinha de radiação, né? Porque o nosso pensamento em direção a ele é extremamente positivo, não funciona assim? Então, quando a Joana vem propor para a gente essa questão do olhar, do pensamento, em que a gente muitas vezes busca estar se livrando do sintoma, sem identificar esta causa, que uma vez identificada, é que a gente se compromete, né? Porque eu só posso tratar daquilo que eu reconheço. E só a partir desse reconhecimento, identificando essa doença, essa causa, essa enfermidade, que na grande maioria das vezes a gente entende a enfermidade como física. Aí a gente diz assim, Jesus Cristo, mas a pele está bonita, não tem pereba. Porque nós somos materiais, nós somos palpáveis. Se não tem nada que os meus olhos não identifiquem, então estou saudável. E a Joana, sabiamente, vai trazer para a gente, passa, companheiro, por gentileza. O slide, ela vai dizer assim, a irritação, a ansiedade, o inconformismo, o ciúme, a rebeldia, devem ser rejeitados sempre que se insinue nas paisagens mentais, por serem portadores de raios destruidores que atingem os fluxos celulares e os desarranjam, alterando-lhes o ritmo e a multiplicação. As ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica são portadoras de energias equilibrantes, que estimulam os complexos celulares, proporcionando-lhes harmonia e produtividade. Lá no Plenitude, nesse capítulo 9, onde ela traz para a gente todas essas etapas maravilhosas do processo da autocura. Então, ela está colocando aqui para a gente de uma forma magistral que, apesar de nós não vermos as enfermidades materiais, bom, nós não temos a irritabilidade, concorda? Nós não temos rebeldia, nós não temos inconformismo, nós não falamos mal da vida alheia, que é a diva, divulgação da vida alheia. Fazemos? Só o pessoal do BRT aqui no Rio de Janeiro, que aqui tem BRT, né, gente? Então, a partir do momento em que a gente identifica essas mazelas da alma, nós percebemos que nós somos muito mais doentes do que imaginamos. Olha só que interessante. E quando a gente identifica essa realidade, a gente vai ver que a nossa mente, ela produz todo esse processo. Já não é nada novo. Nós já temos esse conhecimento doutrinário. Mas a Joana está dizendo assim para a gente, olha, você tem um conhecimento doutrinário, você sabe dessa realidade, da força do seu pensamento, mas o que você está fazendo com isso? Por quê? Se você está buscando um processo de autocura, para você continuar fazendo as mesmas coisas e querendo respostas diferentes, vai ser difícil você ter. Porque se você já identificou que a grande maioria das causas das suas enfermidades, porque primeiro começa no pensamento e na emoção, para depois eclodir no corpo, porque o corpo, que é esse mata-burrão, né?
que a gente tem esse entendimento, quando vem para o corpo que já está gritando, já não está aguentando mais. E quando isso acontece nessa dinâmica do ser, a gente vai compreendendo que esses sentimentos, esses pensamentos que são rotineiros, eles são extremamente adoecedores. Mas a gente quer ter um corpo doente, um corpo saudável com pensamento doente. Tem como, gente? Não tem como. Por isso que ela vem trazer para a gente essas reflexões, nos convidando essa responsabilidade que nos cabe. E na medida em que a gente vai entendendo esse processo, a gente vai se responsabilizando com esse olhar para a nossa saúde. E aí, pode passar, companheiro. Interessante quando ela traz para a gente um autodescobrimento que a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente e jamais os insucessos que ocorreram no passado. Aquela coisa da gente estar vivendo hoje, mas com o pensamento lá atrás, né? Olhando para o retrovisor. Quando a gente caminha e olha para o retrovisor, bate com o carro, é fato. E assim é a nossa existência. Às vezes a gente passa o tempo todo olhando para trás, lamentando o que a gente deixou de fazer, que poderia ter feito melhor. Ou seja, não vive nem o aqui e agora, continua lá no passado, porque essa mente, né, como ela diz, a mente é um macaco louco, que pula de galho em galho a todo momento. E se você não busca esse direcionamento, você nunca consegue estar no aqui e agora. E aí a gente vai fazer o cruzamento com aquela fala do Chico. Você pode não fazer, né, pode não voltar atrás da sua história, mas você pode dar um novo fim. Mas como é que eu vou dar um novo fim nesse processo ou continuando olhando para trás? E aí fica meio inviável esse movimento interno. Por isso ela já traz como grande referência, no primeiro passo, o pensamento por ser a sede do espírito. Passa, companheiro. Considerando-se a impermanência de tudo, em um mundo em constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. Aí eu coloquei essa imagem do cérebro, né? Para mostrar para a gente essa questão da impermanência. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Porém, um pensamento dominador, fixado, adoecido, não consegue entender os ciclos da vida. E nesse momento de rebeldia, não aceita muitas vezes as dinâmicas do tempo, quer viver muitas vezes circunstâncias que já não dá mais. E nesse processo de impermanência, eu acho que esse momento do Covid, ele trouxe para a gente justamente esse movimento. Tudo aconteceu e a gente percebeu que a gente não tinha o controle remoto na mão para monitorar o que iria acontecer. Todos nós fomos pegos de surpresa, dizendo para a gente que existem leis que são muito maiores do que a nossa rebeldia. E adaptar-se a essa realidade requer da gente uma nova reorganização do pensamento. Porque se a gente continuar com o pensamento adoecido, a gente não vai conseguir ter movimentos da vida de uma forma saudável. Passando, companheiro. E aí, no próximo slide, um grande desafio, né, é abrir mão, né? Às vezes é difícil, mas abrir mão é preciso. Porque para um espírito orgulhoso, conforme a gente está vendo na imagem, ele está ali preso no galinho, mas com seu saco pesado. E aí, parece a gente de vez em quando? Ou não? Não, porque a gente não se identifica com essas coisas. Isso gosta de estudar doutrina espírita. Não é não. É porque, às vezes, o nosso orgulho impede o nosso processo de crescimento. Eu não dou o braço a torcer. Eu lutei tanto na minha vida, agora eu vou ter que abrir mão destas coisas em função dessas pessoas. Lutei tanto, e agora? E quando eu brigo com alguém, que se a pessoa não der o primeiro passo, eu também não dou. Afinal de contas, foi ele que errou. E esse orgulho inflado vai fazendo com que a gente esteja cada vez mais endurecido, enrijecido, adoecido. E aí o corpo começa a gritar e a gente começa a perguntar para Deus o que está acontecendo. Olha a nossa incoerência.
Nossos sentimentos são compatíveis com a busca da saúde? Peço carta aos universitários. E aí, Joana traz a reflexão do orgulho, né? Que é um grande desafio para todos nós. Olhando para essa imagem, né? É impactante, né? Tirar as nossas máscaras, olhar para dentro de si e muitas vezes não se reconhecer, como a gente gosta de vender uma imagem para a sociedade, que ela chama de homem aparência. E que esse homem aparência, como ele vive em função de alimentar a sociedade, o que é interessante para uma sociedade doentia, ele não vive a própria vida. E ele se esvazia a cada momento, porque para atender às demandas sociais, você tem que estar sempre num ritmo louco. E esse ritmo louco faz com que você só olhe para fora e não olhe para dentro. E aí disse o nosso companheiro, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta, Jung. E a gente percebe que a gente passa a vida muito mais vivendo de ilusões do que de busca e de crescimento interior. Uma outra forma da gente pensar nesse aspecto do pensamento, contextualizando, são os obstáculos, né? Porque quando a nossa mente está muito embarreirada, viciada, a gente tem dificuldade de transpor os obstáculos. E ela diz assim no Ser Consciente: aquele que cede ante o obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha, sem a ter enfrentado. Não raro, o obstáculo e as dificuldades são mais aparentes que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Muitas vezes será necessário parar para refletir, recuar, renovar as forças, avançar sempre. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar mais tarde, com resultados permanentes e de valor expressivo. Então, nessa dinâmica da vida, né, onde às vezes a gente está ali pedindo para a água da cachoeira, sobe. Só porque eu estou mandando. Você sabe o que você está falando? Se você soubesse, você não estaria descendo. E aí, a lei de Deus diz assim, não, a lei natural, a água tem que descer, você que está no lugar errado. Vencer o obstáculo em buscar estruturas internas de uma forma cada vez mais equilibrada para superar as dificuldades num planeta que é um planeta de crescimento. Quem disse para a gente que o céu era de brigadeiro, azul de brigadeiro? Quem disse que a Jane é docinho de coco? Não é. Mas não é isso que a gente gosta de vender? Não é essa imagem que a gente gosta de projetar para a sociedade? Então, na medida em que a gente vai vendo os obstáculos, principalmente de convivência, é necessário que a gente identifique dentro desse movimento a nossa necessidade, muitas vezes, de recuar com o nosso ponto de vista, a nossa necessidade de recuar com os nossos conceitos, para que mais adiante a gente possa conviver de uma forma mais equilibrada nesse ambiente com os nossos pares, com o grupo social que a gente está inserido. Mais uma, companheira. E aí eu trouxe, só para fazer um contraponto, né? Lembremos mais de uma vez do complexo que somos e como se dão os registros da nossa ideia em uma estrutura integral, né? O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo físico executa. O espírito pensa. E o que o espírito pensa? Estou com raiva da Georgette, que está me olhando. Eu estou vendo, ela está aí, está na minha frente. Eu tenho ódio do Evaldo. Olha só o pensamento que eu produzo. Eu tenho inveja da Denise. Eu detesto a Patrícia Puente. Isso eu estou falando esse, gente, porque são os que estão na minha frente, né? Isso é o que a gente coloca para fora. A gente pode, muitas vezes, nem falar, porque a gente já tem essa esperteza, né? Afinal de contas, nós somos espíritas. Mas a gente pensa, ou não pensa? Não?
A gente pensa mais do que a gente imagina. Tanto é, diz para a gente que nós já estamos no momento da nossa trajetória que as doenças já estão mostrando quem nós somos. E ficou difícil? É isso aí. Se o fígado está gritando, é porque a raiva está grande demais. E aí Gandhi traz para a gente: aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e torná-la com calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força de mover o mundo, ou seja, direcionamento do pensamento. Só que para direcionar a gente precisa educar. Um pensamento solto, como dizem os antigos, né? Pensamento vazio, oficina de quem? É dele mesmo. E além do pensamento vazio, se eu não penso por mim, alguém vai pensar. E ao pensar por mim, vai direcionar as minhas ideias e, consequentemente, se eu não tenho domínio sobre essa realidade, as minhas atitudes também. Passando. E aí, a Joana também nos traz, lá nos Dias Gloriosos, uma fala que é magistral, sobre algo que a gente vive frequentemente, principalmente na atualidade, que é a ansiedade. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas o sofrimento de véspera. Ai, gente, e amanhã? E aí começa a morder a unha, né? E começa a tremer, e começa a suar, porque a ansiedade de muitas coisas que muitas vezes não vai nem acontecer. E a gente fica agressivo, e a gente, aí eu digo, eu vou ficar vermelha, dá para eu ficar vermelha? Não, eu fico roxa, né, gente? É por aí, e não vai adiantar nada, porque o que tem que acontecer, vai acontecer. No tempo certo e na hora certa. A minha ansiedade não vai alterar a hora para atender os meus interesses e os meus caprichos. Autocura. E aí ela pontua para a gente lá nos caminhos para a saúde. Quando alguém se liberta de lixo mental acumulado pela ignorância e pela futilidade, começa o seu restabelecimento espiritual e toda atividade se renova e apresenta espaço para a saúde, ou seja, libera o lixo. Mas só que tem gente que é apegada ao lixo. Está tão acostumado, está tão acomodadinho, é igual sapato velho. Quanto mais batido, mais a gente gosta. Assim são os maus pensamentos, assim é o lixo psíquico que a gente avoluma e gosta do cheirinho de churume. Não tem o churume? É o cheirinho do churume do nosso pensamento, que muitas vezes o plano espiritual, quando vai nos tratar via passe, né, sofre. Porque no momento em que dá lá o fluido para a limpeza psíquica, imagina o odor que nós emanamos de acordo com a nossa rotina psíquica. Mas a gente quer ter saúde. Isso a gente já falou, né? Mas eu acho importante reforçar. Ela diz que o pensamento é força, como André Luiz, como Emmanuel, como todos os espíritos que querem a cada vez mais nos auxiliar e têm esse compromisso no desenvolvimento e no progresso do nosso ser. Por isso, atua de acordo com a direção e a intensidade dos significados próprios. Pensa no amor e sentirás afável. Cultiva a ideia de progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirá quão ditoso é como fruto do anelo vitalizado. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, torna-se-lhe capaz de realizações ditosas. Então, ela está pontuando para a gente, né, o contraponto. Importante para que a gente possa refletir em tudo o que a gente quer, escolha constante. Se te preocupas com o mal, permanecerá cercado de temores e problemas. Se agasalha ideias enfermiças, perderá a dádiva da saúde.
tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento. Vibração, que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador das suas ações. E estas, as moderadoras da sua vida. E a gente vai entrar numa nova fase, né? Que antes de entrar nessa nova fase, eu adoro essa imagem, que ela diz que mente viciada e corpo acomodado dificulta o despertar da consciência para a lucidez. Porque, olha só, gente, que interessante, né? A gente tem lá o Radhará. Um diz para a gente, não faz isso não. O outro diz, faz sim. E nesse processo de escolha, às vezes a gente se acomoda com determinadas ideias. E elas são tão satisfatórias que para a gente abrir mão delas, nossa, requer esforço. Tratamento médico e muitas vezes tratamento espiritual paralelo para ajudar a gente nesse processo de busca de saúde. Porque quando a gente entende que a gente não é só um corpo, que é um complexo, todos esses corpos precisam ser tratados, mas é necessário esse processo de conscientização. E aí ela coloca para a gente, a Luzia, né, que vem também com a proposta do caminho óptico. Ela diz assim, reorientar o pensamento, fortalecer o pensamento, tranquilizar o pensamento, cultivar o pensamento de saúde, higienizar o pensamento. Imagine como é que é isso. Se às vezes a gente está aqui, ó, olhando para mim, mas pensando na panela que está pegando lá na cozinha, está pensando no filho que ainda não chegou, está pensando no que vai fazer amanhã, a nossa dificuldade de manter a busca desse equilíbrio e direcionamento do pensamento. E uma das propostas do autocura, dessa questão do pensamento, é esse momento de quietude, de silêncio interior, que muitos também chamam de meditação. Guarda um minutinho do seu tempo, disciplina, porque a gente tem tempo para zap, a gente tem tempo para... Como é que é o nome do negócio lá? Eu não vou ficar fazendo propaganda, Instagram a nossa vida, Facebook... Mas a gente não tem tempo para poder fazer o quê? Um minutinho de parada, de silêncio, de pacificação da nossa mente, para organizar as nossas ideias perturbadas e perturbadoras, para que o fluxo da vida se dê de forma mais harmoniosa. A segunda etapa, o segundo passo da autocura, ela vai trazer para a gente com a importância de sintonizar Deus, né? Que essa relação com o Pai, que essa relação de sintonia, que essa busca não de barganha, que a gente está acostumados a diversas encarnações. Eu vou fazer isso para Deus, mas em contrapartida eu também quero isso, hein? E ai do Senhor que não me dê, porque eu estou no centro espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Dou cesta básica, dou passe, e vai. E aí, gente, a gente continua mantendo o mesmo padrão de pensamento que a gente tinha 300, 400 anos atrás, quando éramos de outras propostas religiosas. O toma lá da cá. E a busca da saúde do espírito está além disso. Só que para isso a gente precisa crescer. Se a gente quiser ficar na adolescência, vai ser difícil da gente compreender a proposta. E aí eu fico nesse processo de barganha constante. A consciência é a presença discreta de Deus. A coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata, nas circunstâncias ideais. Então, não tem coincidência, é tudo organizado, programado, planejado. Quem sai fora do planejamento, quem é? Espírito rebelde como a gente. E ainda quer brigar com Deus, porque Deus não dá as coisas na hora certa, como a gente quer, na hora que a gente quer, e a gente faz bico para Deus, como se ele estivesse olhando para isso. Ele vai dizer, só vai ficar mais tempo aí, porque é lei de progresso. Quanto mais tempo você ficar paradinho no seu canto, fazendo birra, porque às vezes a gente encontra corpos adultos com comportamentos infantis, 60, 70 anos fazendo birra para Deus, porque Deus não deu aquilo que queria, porque se Deus fosse bom e fosse justo, ia fazer o que a gente queria na hora que a gente queria. E não é isso. A nossa relação com Deus, né, é a busca da confiança. E aí a gente tem dificuldade, porque se eu não confio naquilo que eu vejo, como é que eu vou confiar em quem não vejo? Embora eu acredite em espírito, mas quando o calo aperta,
Será que os espíritos estão me ajudando mesmo? É isso? Será que os espíritos estão me dando amparo mesmo? Porque se tivesse, a minha vida não estaria assim. E a relação da autocura é outra. Gente, todo mundo saiu do vídeo. Vocês estão... Porque vocês estão... não estão gostando do estudo, não? Só estou vendo 3 olhinhos para mim. Só tem 3 olhinhos olhando meus olhos azuis. Vocês estão vendo? A gente está vendo o slide, mas estamos te ouvindo. Então, quantas vezes a gente olha para isso, né? Porque a proposta é curar às vezes, aliviar frequentemente, porém consolar sempre. Se a gente tiver esse olhar, né, que Hipócrates falava como proposta no sentido da saúde, a gente vai entender esse movimento que é feito na nossa direção, não na hora que a gente quer. Porque muitas vezes nessa relação com Deus, a gente só confia e só agradece quando as coisas chegam no pacote direitinho como a gente imaginou. Se não chegar, eu não confio em Deus, né? E nessa questão, a gente pode falar a respeito da esperança, né? Que nesse movimento da esperança, que é do verbo esperançar, né? Esperança do verbo esperançar, que é ir atrás e não desistir, que é diferente do verbo esperar, que é acomodação, que é esperar na mão, que é entregar para Deus. Deus proverá. Um movimento passivo, onde não existe a minha responsabilidade no meu envolvimento. Entrega para Deus e Deus resolve. Cadê a nossa responsabilidade, considerando a nossa oportunidade de crescimento diante dos desafios da vida? Porque a gente já entendeu que o que nos faz crescer são os desafios. E aí, Albert Schweitzer traz assim para a gente: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Muitas vezes a nossa fé, se a gente não estiver potencializando, ela vai embora. Se a gente não buscar esse trabalho verdadeiro, legítimo. E aí Gilberto Gil diz para a gente que quem quiser falar com Deus tem que ficar a sós, tem que calar a voz, tem que encontrar a paz, tem que folgar os nós do sapato, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, tenho que aceitar a dor. E a gente aceita? A fé do autocura é uma fé ativa, não é uma fé passiva. Confio, entrego e agradeço. Quando os desafios da vida estão chegando, não é assim que a gente se comporta? Senhor, confio, entrego e agradeço. É assim? Não é nada. A gente já começa a ficar desesperado, desesperando quem está no nosso entorno. É porque a gente precisa trabalhar mais essa fé. Faltam 10 minutos, né, meu amigo? A gente não tem limite do tempo, não. Tem um limite, mas você pode continuar. Tá bom, eu fico escutando aqui até... Então, ela vai dizer para a gente também, para a gente fechar esse olhar da fé, né? Mantenha o controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se as dificuldades ameaçaram o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é o medicamento eficaz para todas as doenças da alma, né? Mas é aquela prece sincera, aquele momento interno, mas é aquela oração que o pensamento sai, passa do fio do cabelo e do teto, né? Porque tem oração que a gente faz só para dizer que está fazendo, para estar quite com Deus. A gente muitas vezes quer dar golpe em Deus para fazer a nossa economia emocional. Terceiro passo da autocura: cuidar do físico. Essa é maravilhoso, né? Porque no cuidar do físico, a Joana vai falar para a gente que nós temos, sim, o corpo material, o corpo espiritual, essa relação com o ser espiritual que somos, mas temos que cuidar do corpo. Estamos na matéria.
Precisamos ir ao médico, sim. Cuidar do corpo, sim. Se higienizar, sim. Como diz um amigo, para a gente brincar um pouquinho, se não tem banheira de um furor em casa, pega. Como é que é o nome daquilo, Ana? A bacia. Bota umas florzinhas. Ou pega a piscininha do neto, bota umas florzinhas dentro, diz que é o furor, gente. Senta lá, bota o pezinho para fora. Momento de quê? De você se cuidar, porque a gente cuida o tempo todo do outro, a gente prover o melhor para o outro. E eu sempre brinco no trabalho da autocura aqui na casa, a gente compra um sabonete cheiroso para quando a visita chegar. Mas o sabonete que a gente se toma banho é aquele todo grudentinho. Não tem aquele que a gente junta assim, né? Aquele sabonete que a gente junta. Mas para visita é um sabonete o quê? Cheiroso. Quando eu vou dar um presente, eu vou dar um presente bom para o amigo. E muitas vezes esqueço de mim. E essa falta de percepção, né, de responsabilidade com esse grande patrimônio que é o corpo, que é a vida, faz com que mais tarde a gente tenha consequências. Porque a gente quer ter um corpo, mais uma vez, saudável, mas quer ter uma alimentação inadequada. E quando o organismo grita, a gente quer ficar desesperado e culpar Deus. Deus, será que eu merecia isso? Sei que eu não posso comer doce, mas estou comendo. Sei que eu não posso me empanturrar de gordura. Mas quando o meu olhinho vê, o corpo se treme, porque a gente diz logo o quê? A carne é fraca, né? A carne não, é o espírito que ainda não teve a educação e a disciplina necessária. Que está onde? No pensamento. E que tem um desdobramento no corpo físico, como nós vimos lá naquele slide anterior. E nesse olhar do cuidar do corpo, ela vai propor para a gente que nesse cuidado com o corpo físico é buscar espaços que sejam saudáveis, com paisagens saudáveis, é buscar uma leitura saudável, porque eu estou cuidando do meu corpo, sim, jogando informações para a minha mente que vão reproduzir informações saudáveis para o meu corpo. Então, é cuidar de si, é olhar para si. Porque muitas vezes, nessa busca incessante do material, a gente acaba esquecendo de olhar e identificar esse grande patrimônio que é o corpo, que é a oportunidade da reencarnação. Então, são cuidados importantes de higienização com alimento, sim, porque um alimento mal higienizado vai trazer infecções. E às vezes a gente não tem tempo, porque a gente diz a todo momento que a gente não tem tempo. A gente só tem tempo para aquilo que é de nosso interesse. Se não for de nosso interesse, a gente encontra as chamadas justificativas. E aí eu coloquei, por isso que eu coloquei, né? Cuidar do corpo e do espírito lá do Evangelho, né? Para a gente pensar. E aí Hipócrates vai dizer para a gente, né? Que o remédio seja o seu alimento. E que seu alimento seja o seu remédio. Será que o nosso alimento está sendo o nosso remédio ou a gente come para viver e vive para comer? Sem esse processo de critérios, porque a gente vai passando de uma determinada idade, né, gente? O organismo já não aguenta muita coisa. Mas se a gente não tiver educação do olho grande, a gente vai ingerindo. E depois o corpo vai começando a dialogar com a gente que não está mais aguentando. Então, é ter esta atenção, que é importante. Essa é a proposta do autocura. Nesse cuidar do corpo, ela também fala da organização. Olha só que interessante. A gente brinca muito quando a gente fala que em determinadas pessoas dizem assim, meu Deus do céu, tem algum médio efeito físico aqui em casa, porque eu boto as coisas no lugar e tudo some. Tem médio efeito físico ou eu não sou organizada? Hein? E essa falta de organização gera para a gente uma desarmonia, uma agitação imensa, porque a gente começa a buscar as coisas que a gente precisa, e normalmente a gente precisa na hora do desespero, e quando a gente não tem essa organização, o que acaba acontecendo? A gente gasta tempo, gasta energia. Adrenalina a 1000 por hora. Para quê? Se eu posso manter as coisas organizadas, disciplinadas, higienizadas, para o meu melhor. Autocura. Aí ela vai dizer para a gente, eu posso ter o melhor médico,
o melhor hospital, a melhor medicação, mas se eu não tiver comprometimento com a minha cura e com a minha saúde, não acontecerá. E aí, bem ontem lembrado pelo nosso companheiro, o Evaldo, no estudo, tem uma fala de Hipócrates que sempre que você, né, está nesse processo de reflexão para essa demanda de curar alguém, né, ou nesse diálogo, né, porque a gente se autocura, sempre precisa se perguntar se aquela criatura deseja ficar curada, deseja ter saúde, porque se ela não desejar ter saúde, ela vai continuar fazendo o mesmo movimento que o fez adoecer, que é o que normalmente acontece com a gente. Pronto. Dentro dessas reflexões, né, do cuidar do corpo, onde a gente já sinalizou a importância desse cuidado, estar em ambientes saudáveis, com paisagens saudáveis, para que isso tenha um alimento no nosso psique, tá? E aí, o último passo do autocura, que eu vou correr contra o tempo, mas eu preciso de mais 5 minutos, tá bom, meu irmão? Posso? São todos seus. E Tá. nós também. Tá bom. Então, ela traz para a gente a importância do amor como grande recurso da alma, o amor-terapia, né? O auto-amor, o autocuidado. E quando a gente olha para esse grande recurso, né? Que quem ama liberta, que é o que ela pontua, e se liberta a todo momento, ela sinaliza para a gente vai perceber a importância desse amor, né? E a gente vai pontuar nesse momento do livro Amor Imbatível Amor, quando ela sinaliza que o amor não se apega, não sofre falta, mas flui sempre porque não vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece, né? Aquele amor migalha que muitas vezes a nossa forma adoecida nas nossas relações familiares ou afetivas, né? A gente percebe ainda essa dificuldade de trabalhar sentimentos. E ela pontua isso no Amor Imbatível Amor, né? Mais à frente, um outro olhar também, que hoje eu possa aprender pelo amor, né? Porque muitas vezes as nossas limitações emocionais fazem com que a gente ainda precise experimentar as situações de dor e sofrimento para despertar para o amor. Essa fala eu acho importantíssima. Ama sempre, mas não te permitas a relacionamentos conflituosos sobre as justificativas de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Maravilhoso. Está lá nos rumos libertadores. A nossa atitude de querer fazer com que o outro mude, com que o outro seja aquilo que a gente sonha. A gente vai passar a vida inteira esperando o outro fazer alguma coisa que só compete a ele fazer e não a gente. E às vezes a gente fica preso em determinadas situações que nos adoecem o outro, sem perceber, porque ela chama isso de amor adoecido. É um amor, porém adoecido. No amor imbatível amor, o abandono de si mesmo é uma forma de punir a incapacidade de lutar. O abandono de si mesmo. Sentindo-se impossibilitado de competir, negando-se a lutar, recalcando os conflitos da raiva e da mágoa, castiga-se para desforçar-se de todos aqueles que se lhe apresentam na mente atormentada como responsáveis pelo seu estado. Enquanto o indivíduo não se resolva por crescer e ser feliz, esses algozes implacáveis e mais outros atormentá-lo-ão, ferindo cada vez mais e dominando a sociedade que passará a ser vítima, né? Então, quando a gente se abandona, quando a gente não se ama, a gente perde a força para lutar as nossas conquistas internas, as nossas conquistas morais, as nossas conquistas espirituais. Quando ela traz isso para a gente, é muito forte, né? Porque às vezes a gente vive tanto a vida do outro, ama tanto o outro, esquece de amar a si próprio. E tem aquela máxima, eu só posso fazer ao outro se eu conseguir fazer minimamente por mim.
Mas se eu não estou fazendo nem por mim, eu estou jogando a corda no buraco para poder tirar o outro sem força. Vou cair, vou ficar. E nesse momento, o indivíduo que esquece de si mesmo, ele é um peso na economia social, segundo Joana de Ângeles. E aí ela vai trazer para a gente o amor como desequilíbrio, como conflito, não de uma forma saudável, como a gente vai pontuar depois. O amor como sensação de prazer, de desejo. Quais são as características da personalidade dessa criatura? Presença do desejo, da brutalidade. Quais são as consequências morais? Gera mecanismo de transferência. Estou sempre transferindo para o outro responsabilidade, já que eu amo? Já que eu amo, tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero. Porque se não fizer a satisfação do meu prazer, não me ama. Tu me ama. Não está fazendo meus caprichos, só me ama quem faz os meus caprichos. Tu me ama, Evaldo? Então eu te amo. Entende isso? Né? Consequências físicas, perda ou decomposição, resultado da morte do sistema imunológico pelos raios venenosos, desequilíbrios emitidos pela mente, que a gente já falou lá na frente. Vou pontuar mais um. Nessa característica de personalidade, um amor doente, possessividade, amor-desejo, amor-posse, amor-ambição. Nesse movimento, existe uma perda de harmonia mental, porque eu vivo o outro, não vivo a minha história. Fixações exageradas do apego, insensatez na busca do prazer, né? Aquela criatura que se consome, vive a mente perturbada porque ama o outro, então controla o outro como se fosse uma marionete. Sofre por desejar, e quanto mais aspira e flui, mais sofre, porque esse desejo nunca é contemplado. E aí ela diz, terapia indicada, né? Tratamento de autoanálise pela insistência na preservação, dos ideais superiores da vida. Isso aí é o amor adoecido. Porém, o amor saudável, ela diz que quanto mais se doa, mais se multiplica. Olha esses grandes homens da humanidade que amaram. Vamos lembrar Chico, vamos lembrar Maria Teresa, vamos lembrar Gandhi, vamos lembrar essas almas que liberam, exalam, porque conquistaram. E para se conquistar tem que trabalhar. A gente quer por osmose. A gente quer pouca coisa, a gente quer pouco esforço, porém com impacto muito grande. E aí não tem como ter vida saudável. Não tem como ter um corpo e uma mente saudável. Isso é Joana. Tia Jane só está sendo porta-voz, tá? Aqui no centro a gente brinca. A porta está aberta, dá tempo de correr. Mas como está no final, né? E aí ela diz para a gente, é difícil? Não é difícil, assim como o Buda também vai trazer. Que o que é noite para todos os seres é dia para o homem que consegue vencer a si mesmo. E os espíritos vão dizer para a gente, não tente, consiga, porque se a gente ficar nesse movimento, né? Do tentar, dependendo da nossa dinâmica, se for da ociosidade, a gente não vai sair do lugar. E uma vez que a gente conquista um degrau de equilíbrio, de renovação, de busca de si mesmo, a gente vai se esforçando para fazer cada vez melhor, porque quem mais ganha com isso? Eu mesmo. E para findar, ela diz para a gente, a batalha mais difícil a ser travada ocorre no mundo íntimo. Ninguém a vê, aplaude ou censura, é tua. Vitória ou derrota pertence a ti em silêncio. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a todos pela paciência e pela oportunidade. Amo